Olá, irmãos, irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, nosso podcast do Distrito Entre a Cruz e a Graça, um podcast feito por pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que atuam no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a Igreja Luterana, para a Igreja Cristã como um todo, né, que é a Santa Ceia. No programa passado nós falamos sobre batismo e seguindo então o tema sacramento, nós chegamos à Santa Ceia. E antes de falar um pouquinho sobre o que é a Santa Ceia e mergulhar mais sobre esse assunto, nós precisamos entender o que é sacramento. Bom, sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Para a Igreja Luterana só existem dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E existem critérios para que, então, se estabeleçam sacramentos. O primeiro critério é a instituição pelo próprio Jesus Cristo, como foi feito no batismo e também na Santa Ceia. Também há necessidade de um meio visível, que no caso da Santa Ceia é o pão e o vinho, e também uma promessa ligada a esse meio visível, né? A promessa de perdão de pecados, de salvação, de reconciliação com Deus. Bom, além disso tudo, além desses três fatores, há então o fator da igreja ser a portadora, digamos assim, desses meios, né? Então, o sacramento sempre vai ser um meio pelo qual a igreja leva Cristo a todos. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre Santa Ceia e temos dois convidados especiais no nosso podcast, o pastor Gilberto e o pastor Edson. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Pastor Gilberto, podemos começar com o senhor. Fala um pouquinho de quanto tempo de ministério que o senhor tem, onde o senhor atua, um pouquinho da sua vida. Bom dia, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Crick, estou residindo em Itaguaí, no Rio de Janeiro, já há 28 anos. Sou pastor aqui. Antes disso, eu fui pastor em Manaus durante 11 anos. Sou natural de Santa Catarina, de Concórdia, e estou já no ministério. Esse ano eu completo, em dezembro, dia 14 de dezembro, eu completo 40 anos de ministério. Então já é bastante tempo, né? E agora já fixei residência aqui em Itaguaí, já tenho a minha casa, os meus filhos, os três filhos, eu tenho três filhos, os três já são casados também. A minha esposa é manauara, os meus dois filhos mais velhos nasceram em Manaus e a filha mais nova nasceu aqui no Rio de Janeiro mesmo, aqui em Paracambi, pertinho de Itaguaí, e grata surpresa, agora ela está grávida também, então eu vou ser avô novamente. Meu filho Arthur já tem dois filhos, e agora minha filha mais nova, Jéssica, também vai vir, a Agnes, aí vai ter mais uma menininha. Então, eu tenho essa grata experiência agora também de ser, além de pastor, ser pai, ser marido e ser avô. E é uma grande satisfação trabalhar na igreja durante esse tempo todo, servindo a Cristo, usando os dons, os talentos que Ele nos deu, levando o seu amor a todos, e também a satisfação de poder participar deste podcast com vocês aí. Que Deus abençoe. Amém, obrigado, pastor. Que bênção, hein? Que bom. É um momento muito feliz, né? Quando a gente vai agregando pessoas na família, né? E que a Agnes venha com muita saúde. Aliás, um nome muito bonito, né? Parabéns pela escolha. Depois dá um abraço lá na sua filha e no Muriel também. Pastor Erison, por favor, se apresente. É uma alegria, né, como disse o pastor Gilberto, a gente estar aqui participando desse projeto. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, eu sou casado com a Luane Salles, já estamos há 15 anos casados. Quanto ao ministério, eu estou formado desde 2006, trabalhei antes de servir aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei em Alvorada, região metropolitana da Grande Porto Alegre, e estou aqui no Rio desde 2011. Né? De lá para cá, o Senhor nos abençoou. Hoje temos 3 filhos, o Luiz Guilherme, com 22, o Ezequiel, com 13, e o Isaac, com 10. Né? Esse mês de maio é um mês de aniversário aqui, já um bem seguido do outro. Essa é a nossa família, a nossa composição.
E aqui no Rio de Janeiro, além de atender o trabalho na congregação de Campo Grande e o ponto de pregação em Nova Sepetiba, eu também estou servindo como conselheiro no distrito, né? E trabalho junto com o pastor Gilberto na mesma paróquia. Essa é a nossa composição, né? Então é uma alegria a gente estar aqui e poder contribuir com esse tema, que é um tema tão importante para a igreja cristã, e é um nosso desafio, um dos nossos desafios, como uma igreja confessional aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Poder trabalhar e explicar esse tema no nosso dia a dia. Vai ser uma alegria poder dialogar, compartilhar aqui nossas experiências com os pastores, assim como o pastor Gilberto e você também. Muito obrigado, que bênção também. Deus continue abençoando o ministério do Senhor, a família também, que vai completar mais algum ano de vida, né? E que venham muitos também com saúde e felicidade. Bom, assunto Santa Ceia, eu acho que devemos iniciar pelo começo, não é mesmo? E aí eu vou direcionar nossa pergunta para o pastor Gilberto, falar um pouquinho, pastor, sobre a instituição da Santa Ceia, né? Quando ela começa e que relação que ela tem. É um sacramento que Jesus inicia sem ter alguma história por trás, né? Lembrando do batismo, já no Antigo Testamento se tinha uma prática batismal, mesmo que não fosse diretamente o mesmo batismo de Jesus, né? Mas nós temos a figura de João Batista. Então, o batismo já era uma figura, né? Um elemento conhecido para a igreja cristã quando ele é instituído, né? E a Santa Ceia tem algo a ver também com o Antigo Testamento? Se eu puder falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Tem tudo a ver, né? É a seguinte, voltando um pouquinho na história, né? Na quinta-feira santa, antes da prisão e da morte de Jesus, ele está reunido com os discípulos para celebrar a Páscoa. Então, a primeira questão que a gente poderia colocar, como assim Páscoa? Páscoa não é a ressurreição de Jesus? Ele não tinha nem morrido, como é que está celebrando sua ressurreição? Bom, acontece que os hebreus, os israelitas, eles tinham uma outra Páscoa. Essa Páscoa é uma ordenança, uma ordem do Senhor que está no livro de Êxodo, capítulo 12. No que consistia essa celebração da festa da Páscoa? Páscoa é libertação, Páscoa é passagem, Páscoa é nova vida. Tudo isso aconteceu com o povo hebreu porque eles, durante muito tempo, foram escravizados pelos egípcios. E, estando escravos lá no Egito, Moisés foi libertá-los e Deus atuou através de Moisés, fazendo 9 grandes pragas no Egito, destruindo praticamente todo o poderio do Egito, toda a força do Egito, toda a pompa que eles tinham. E a 10ª grande praga, que seria a última, seria a morte dos primogênitos. Então Deus advertiu Moisés dizendo o seguinte: o anjo da morte vai passar na casa de todas as pessoas. Então, para que não haja morte entre os meus filhos, é necessário que seja morto um cordeiro e que seja colocado esse sangue do cordeiro em cima, no umbral de cada porta, porque ali onde tiver aquele sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Por isso que é passagem, Páscoa. O anjo da morte não entrou ali naquela casa. E, enquanto isso acontecia, eles deveriam celebrar esta Páscoa, que seria a libertação da escravidão, a libertação da morte, o anjo não passaria, não entraria naquela casa, e também eles agora peregrinariam para a terra prometida aos seus pais. Então, tudo isso era celebrado na Páscoa, e era isso que Jesus estava celebrando naquela quinta-feira à noite. No que consistia essa celebração? Geralmente eram de 10 a 12 pessoas que se reuniam, e o que acontecia? Iniciava com o lavar das mãos, né, para que as pessoas estivessem limpas, puras. Logo depois do lavar das mãos, a pessoa mais velha da casa, ela lia alguns trechos da lei e então passava o cálice de vinho para todos os componentes da mesa. Depois disso, era cantado ou lido o Salmo 113 e o 114, que fazia parte do Iléu, que vai do 113 ao 118.
No segundo momento, depois de lido esses 2 salmos, ou cantados os salmos, eram comidas as ervas amargas, lembrando os anos de escravidão, de servidão do povo hebreu junto aos egípcios. Nesse momento se passava novamente o cálice, e depois de comer as ervas amargas, eles comiam um cordeiro sem quebrar os ossos. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem doença e que tivesse no máximo 1 ano. Por que sem quebrar os ossos? Porque toda vez que se usa o cordeiro no Antigo Testamento, era um tipo do cordeiro que é Jesus, que viria se sacrificar por nós, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, e do qual não seria quebrado nenhum osso. Então, nessa festa, simplesmente se comia o cordeiro sem quebrar os ossos, nesse segundo momento, aonde, então, depois eles novamente lavavam as mãos, e, nesse momento, a pessoa mais velha da casa contava todo o histórico do que eles estavam celebrando. A libertação da escravidão, a passagem pelo Mar Vermelho, a peregrinação pelo deserto do Sinai e a entrada na Terra Prometida. Então, aí, depois desse momento, vinha o terceiro momento, onde eram cantados os outros salmos, até os salmos, do Salmo 115 até o 118, e por último, então, era passado novamente o cálice e comido o pão asmo. Por que pão asmo? O significado é o pão sem fermento, um pão feito às pressas, porque naquela noite, depois da passagem do anjo lá no Egito, eles sairiam para a sua peregrinação. E o pão asmo também é um pão que não estraga facilmente pelo fato de não ter fermento. E é nesse momento, nesse último momento, no terceiro momento, então, que Jesus celebra a Santa Ceia, quando ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo, é o sinal da nova aliança. E então ele pega o vinho, diz: isto é o meu sangue, sinal da nova aliança, que é dado para a remissão dos vossos pecados. E então fica bem claro que até ali valia a antiga aliança, onde haviam todos aqueles rituais que apontavam para a vinda de Cristo. E a partir de agora, claro que eles não entenderam o que estava acontecendo naquele momento, iriam entender no outro dia, quando Jesus iria morrer, mas principalmente após o domingo na ressurreição. Então, ali eles iriam entender exatamente o que estava acontecendo. A nova aliança que Jesus fez. Eu agora estou dando, junto com o pão, o meu corpo, junto com o vinho, o meu sangue, que no outro dia se fez fato concreto, quando Jesus foi, então, crucificado por nós na cruz. Então, a partir desse momento, nós sempre celebramos a Santa Ceia, que é a nova Páscoa, com o mesmo sentido. Não somos libertados da escravidão do Egito, mas somos libertados das amarras do pecado. Nós não morremos mais para a morte eterna, porque Jesus nos dá vida, e nós estamos ainda em peregrinação para a pátria celeste, acompanhados com Jesus como membros desta nova aliança, que sempre de novo é celebrada no momento da Santa Ceia, onde, junto com o pão, recebemos o corpo de Cristo, junto com o vinho, o sangue de Cristo. Esta é a nova Páscoa, e esse é o significado daquilo que eles estavam festejando naquela noite. Caramba, que legal. É assim, mostra uma continuidade do cuidado de Deus com o seu povo, né? E sempre oferecendo o alimento espiritual, né? O Senhor, essa última parte que o Senhor destaca, da peregrinação até a Terra Prometida, né? Sempre me aparece com um ar de leveza, por mais que os dias sejam sofridos na nossa vida, em vários momentos, né? Saber que o Senhor nos nutre com o seu corpo e com o seu sangue é fundamental, é essencial para que tenhamos esperança, né, de chegar lá na Nova Jerusalém, né, que ele tem preparado. Obrigado, pastor, pela excelente explicação. E isso me lembra que, assim, nós usamos o termo Santa Ceia, né, e ele está ligado à Páscoa. Nós poderíamos, então, usar outros nomes, né, para Santa Ceia, como nós encontramos até em outras denominações, ou até na própria igreja luterana, né,
tem ali várias designações para a Santa Ceia. Pastor Erison, o senhor poderia falar um pouquinho sobre os nomes dados à Santa Ceia, se eles têm uma ênfase, por exemplo, em aspectos diferentes da Santa Ceia, né? O pastor Gilberto falou sobre a salvação, sobre o fortalecimento na caminhada, né? E me parece que cada nome tem uma intenção, né? Eu poderia comentar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Lembrando, ouvir o pastor Gilberto narrar novamente para nós, né, essa história, e ele faz com os detalhes, e algo, não sei se é porque ele agora já é avô, né, mas ele conta com uma propriedade que a gente se sente de novo na escola dominical. Né? Você, irmão, irmã que está ouvindo esse podcast, deve ter tido também essa impressão. Ele tem esse dom de contar histórias para a gente, e a palavra do Senhor, ela se mostra muito dessa forma, né? É a história de Deus caminhando com o seu povo. E a Santa Ceia, ela tem essa característica muito, muito própria e peculiar de que é uma conversa em torno da mesa. É algo que está em torno da mesa. Né? A família se reunia no Antigo Testamento para comer, né, do cordeiro e essas ervas amargas, e ali, como ele mesmo disse, né, contando as histórias do cuidado e a proteção de Deus ao longo da história, e olhando também para frente, esse cuidado do Senhor continua. Então, quando nós olhamos para os diversos nomes que aparecem, né, a gente pode citar alguns. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, né, sobre os diversos nomes e aqueles que são mais citados na Escritura. Né? Então, é comum a gente ouvir a palavra Eucaristia. Né? Eucaristia, quando a gente vai procurar esse termo, ele aparece na Escritura como um momento de ação de graças. Essa palavra ela aparece ali em Mateus 26, né? Também Marcos 8, João 6, né? Atos 27. Então, é ação de graças. Né? Então, lembrando especialmente, no momento ali em torno das refeições, o ato de agradecer pela providência do Senhor. A providência daquele que nos traz o pão de cada dia. Jesus deu graças, e não foi apenas na Santa Ceia. Por exemplo, na multiplicação de pães, quando ele estava lá nos campos, né, com aquela grande multidão, no deserto, ele fez a multiplicação de pães tomando aqui uma fração de pães, e ele deu graças. Né? Então, o fato de agradecer é convidar o Senhor para estar conosco nesse momento da refeição, em torno da mesa. Né? Então, a Eucaristia é essa dádiva do Senhor que nos oferece. Nós temos essa palavra também muito presente em nossas confissões. Por exemplo, ela aparece 16 vezes. Né? Mas, embora seja uma palavra que é muito conhecida, popularizada, não somente entre luteranos, né? A palavra Eucaristia, em torno da Santa Ceia, né? Apontando especificamente para a Santa Ceia, o que nós recebemos das dádivas do Senhor através desse comer e beber, tem uma outra expressão que é mais comum, ela é mais difundida, inclusive. Né? Nas confissões, ela aparece 42 vezes, que é ceia do Senhor. E essa, particularmente, é a que eu mais gosto. Né? Ela remete, como o pastor Gilberto estava contando aqui, ela remete à ceia pascal. Né? A ceia do Senhor, né? Diferente da ceia pascal, traz aqui um caráter diferencial, como a gente está falando aqui, porque ela deixa de ser a ceia pascal, ela tem suas raízes na ceia pascal, mas ela toma um novo sentido e propósito quando Jesus, então, oferece não mais aquele cordeiro, né, mas a si mesmo como o Cordeiro de Deus, né, que nós comemos e bebemos o seu corpo e sangue como ele oferece. Né? Então, a ceia do Senhor é um outro termo bem comum. Ele aparece de vezes em que aparece, está sempre relacionado com banquete. De novo,
Tem mais citações na Bíblia em que essa palavra, né, ceia, a ceia, então se reuniu a ceia, que aponta para o banquete, né, um banquete que o Senhor prepara. Jesus traz essa expressão em algumas das suas parábolas, mas de maneira muito significativa ela aparece lá em 1 Coríntios 11, né, 11 e 20, e também o evangelista João, ele deixa destacado como após a ceia, né, ele se põe para cuidar, né, ali limpar, lavar os pés dos discípulos. João destaca esse momento também como a ceia do Senhor. Outra palavra que aparece com expressão, apontando a mesma coisa de novo, é mesa do Senhor. A mesa do Senhor também está lá nos textos relacionados à Santa Ceia, em Coríntios, né, em 1 Coríntios 10, ele aparece como a mesa do Senhor. Não é qualquer mesa, né? É a mesa onde o Senhor nos serve no seu corpo e sangue, né? De novo, em torno da mesa, contando, ouvindo a história da salvação, né, e ali desfrutando do que o Senhor nos oferece. Essa é uma expressão menos comum. Por exemplo, nas confissões, ela aparece uma única vez, né? E uma outra que é mais difundida também é partir do pão. O partir do pão, como o pastor Gilberto destacou, foi um momento dentro da ceia pascal, e agora essa palavra ela é trabalhada, né, como designando todo o evento da Santa Ceia. Por exemplo, ela aparece lá em Atos 2, quando se descreve a fórmula do crescimento da igreja, né, que eles estavam perseverantes no templo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O partir do pão, alguns podem até associar no sentido da caridade, do cuidado, das obras de misericórdia da igreja, mas se nós observarmos, que não é a única vez que aparece, é de fato um termo específico para a Santa Ceia. Também repete-se isso em Atos capítulo 20, lá o versículo 7, e também uma história que não necessariamente aponta para a Santa Ceia, mas sempre tem uma conotação paralela ou secundária. Por exemplo, quando os discípulos que estavam na cidade de Emaús, né, foram acompanhados por Jesus, naquele encontro, eles diz o texto, né, conforme o evangelista Lucas, que eles apenas foram reconhecer o mestre no partir do pão, né? Logicamente, era uma ceia que estava acontecendo, não a Santa Ceia, mas era um momento de comunhão em torno da mesa, e ao partir o pão, não tem como nós não associarmos ao que o pastor Gilberto contou, né? Eles imediatamente tiveram os olhos abertos, reconheceram Jesus, e Jesus, então, desaparece diante deles, né? Outro termo que aparece também no nosso traquejo pastoral ou litúrgico é Santa Comunhão, né? Isso aparece também nos nossos manuais de doutrina, mas não é um termo assim tão comum, né? Santa Comunhão fala da comunhão, aquela comunhão específica, não a comunhão da igreja em si como povo santo, mas uma comunhão em torno da mesa. Sempre quando se apresenta essa palavra ou essa expressão, também se aponta para a Santa Ceia. E o que é comum também aparece em nossos manuais de doutrina, né? O sacramento do altar, como o sacramento do batismo, o sacramento do altar. Essa última palavra, por exemplo, ela não tem uma conotação ou não tem uma referência direta, né, bíblica, uma citação bíblica dela como expressão, mas a gente sabe do que nós estamos falando, né? O sacramento como essa dádiva, como você disse no início desse nosso encontro, né? E que acontece ali esse presente de Deus sobre o altar, né? Independente dessas palavras, como eu aqui citei, o sentido é sempre o mesmo, né? Apontar para este momento especial onde Cristo nos oferece, através dos seus ministros, o seu corpo e sangue no pão e o vinho, né? Quando nós recebemos essa dádiva dos céus para anúncio, confirmação do nosso perdão,
para a certeza de uma comunhão que Deus já estabeleceu conosco e sustenta por meio de Cristo Jesus. Então, esses nomes, né, apesar da sua diferença em termos de verbetes, né, ou conceitos, mas eles apontam para a mesma coisa, né, o mesmo sentido e o mesmo propósito em torno da Santa Ceia. Obrigado, pastor. Hoje nós estamos tendo aí, meus ouvintes, uma verdadeira aula de teologia sobre Santa Ceia, né? O pastor Gilberto trouxe elementos assim incríveis. Realmente eu me senti na escolinha dominical, e eu participei uma vez de uma ceia pascal, né? Algumas comunidades têm esse costume de fazer. E eu fui lembrando de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tudo aquilo que aconteceu. E foi muito legal, foi muito legal. E agora, ouvir sobre esses nomes me levou a pensar em como nós chegamos à Santa Ceia, e como cada nome que nós usamos, né, principalmente como pastores, né, cada vez que nós usamos certo termo, nós direcionamos a pessoa a pensar um pouco sobre que tipo de relação, né, que tipo de sentar à mesa ela tem com Cristo, né, de talvez exercendo mais um fortalecimento da fé, ou talvez tendo mais um conceito de comunhão entre os irmãos da igreja, mas também com o próprio Cristo, né? Poxa vida, gente, está maravilhoso essa nossa conversa. Encerramos o nosso primeiro bloco por aqui. E, caro ouvinte, se você está gostando, comenta aqui no nosso vídeo. Lembra de compartilhar também com seus familiares, com seus amigos, para que esse tema, Santa Ceia, chegue a ainda mais pessoas, para que elas possam experimentar o verdadeiro dom de Deus em Cristo Jesus. Nós voltamos daqui a pouco.